Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de um artista brasileiro, mais especificamente gaúcho, que é um nome muito importante na cena do rock gaúcho, porém infelizmente não é muito conhecido fora do Rio Grande do Sul. Mas é um trabalho muito bom, trabalho aí de décadas e ainda está nativo, apesar de não ser tão prolífico. Eu estou falando do Ney Lisboa. E o Ney Lisboa, que começou a lidar com música aí no final da década de 70 e até hoje continua nativo, embora não lance muitos discos por ano. E ele tem aí uma vasta discografia, se não me engano, mais de 10 álbuns, mas eu vou falar aqui dos meus preferidos, que são os 3 primeiros. Então ele estreou no vinil em 1983 com isso aqui, esse álbum, Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina. Temos aqui 11 canções. Algumas delas, vou mostrar o encarte para vocês. Aqui é a capa. Aqui o encarte com as letras, no caso, algumas fotos também. Algumas canções aqui fizeram parte de uma peça teatral, da trilha sonora de uma peça teatral, na época da faculdade, ele fazia faculdade ainda, chamada Deu Pra Ti anos 70. Eles estavam terminando, aí a década de 70 estava encerrando, a de 80 estava iniciando. Então aqui, o que já chama atenção é a peculiaridade das letras. O Ney Lisboa sempre foi muito forte com letras. Até uma vez a revista Bis, falando sobre o álbum Hi-Fi dele, que é um álbum que é de covers, que eu não vou citar ele aqui nesse vídeo, mas a Bis até equiparou assim que o Ney Lisboa tem importância para a música, para o rock gaúcho, assim como o Chico Science tem importância para o rock pernambucano. Eu acho que é uma comparação bem feita no caso. Então aqui a gente tem, como eu falei, 11 canções. Temos maravilhas aqui, como A Tribo Todo em Dia de Festa, que abre o álbum. No caso, a voz dele me lembra um pouco, assim, não é parecida, mas para mim tem um quê de Ivan Lins, no caso. E também tem outra que eu gosto muito aqui, no caso a faixa título, Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, No Chance, em que ele fala da dificuldade de ser brasileiro, no caso, do mercado fonográfico não aceitar músicas cantadas em outro idioma que não seja o inglês. Temos também uma balada muito bonita chamada Sinal Azul, que também é muito emocionante no caso. Ele cita até a tribo dos Caingangues aqui, que era uma tribo indígena que habitava o sul do Brasil antes da colonização portuguesa. Também Rabo de Foguete, que fez parte dessa trilha Deu Pra Ti anos 70. Uma canção em homenagem ao chimarrão, no caso ao mate, que é o Exaltação, aqui. Um álbum que mostra bem as credenciais do cantor e compositor. Um bom álbum de estreia que começou aí a sedimentar essa longa carreira musical. Depois, em 1985, se não me engano, não tenho certeza se é 84 ou 85, algumas fontes que eu pesquiso citam que é de 84, outras de 85, mas que é o segundo álbum, Noves Fora, que eu considero ainda melhor do que o primeiro. Tá aqui. E aqui é a contracapa. Também tem aqui encarte com letras, temos fotos aqui também. Esse álbum, assim como de estreia, foram lançados num selo independente, não era um selo mainstream no caso, que era o Antídoto. E aqui eu gosto desse álbum mais do que o primeiro, porque eu acho ele mais diversificado, ele não é tão gaúcho quanto o outro, apesar de eu gostar também bastante do primeiro, mas aqui ele aborda temas mais universais, eu diria, apesar que tem, por exemplo, Paisagem Campestre, que é uma ode também aos costumes gaúchos, no caso, uma música bem regionalista. Mas aqui eu cito aqui, eu diria que as minhas preferidas. Verdes Anos, que é a que fecha o álbum, que fez parte da trilha sonora de um filme do mesmo nome, também chamada Verdes Anos.
que conta aí com o Marcos Breda, com o Werner Schirman, ainda bem novinhos. Também eu gosto muito de Capricho, uma música que eu gosto bastante também, com uma letra muito bonita, muito primorosa. A balada Melhor, também Melhor já é uma música mais lânguida, eu diria assim, tem um andamento mais lento, um pouco mais sensual até eu diria. Também eu gosto de Sempre Pinta, é uma música bem alegre, bem pra cima também. Então esse álbum aqui, eu fico na dúvida se eu gosto mais desse ou do terceiro. Cada hora eu gosto mais de um. O terceiro, esse aqui, Carecas da Jamaica, é o primeiro álbum dele por uma major, no caso, que era EMI. Esse disco foi produzido pelo Ayrton Bahia, o mesmo produtor do Legião Urbana. Nesse CD aqui, no caso, nessa edição, a se lamentar é a pobreza gráfica. Não tem nenhum encarte com letra, não tem nada, só tem os nomes das canções aqui. Que o CD também numa apresentação bem despojada, mas poderia ter pelo menos um encarte com letras como tem os outros dois. Isso que é uma major, o outro é de um selo independente. Então, mas aqui eu acredito que talvez as letras mais fortes do Ney Lisboa estejam nesse álbum aqui. Já começando com Petardo, que é Real by Night, que ele dá meio que uma alfinetada nos hábitos aí dos cariocas, no caso. Também eu gosto muito de Shoot Senses Down, a música com um título bem inusitado aí no caso. Ele também brinca um pouco com essa síndrome de vira-lata brasileiro. Como ele diz, somos cucarachas e baratas sobreviverão ao fim da galáxia. E à nossa frente assim se abrirão portas de luz neon. É bem irônico essa canção que eu gosto bastante também. Carecas da Jamaica, que é a faixa título, que conta inclusive com a participação do Humberto Gessinger, do Engenheiro do Havaí. Eu esqueci de falar, mas um grande parceiro no Lisboa nos dois primeiros discos, e aqui eu creio também em várias canções ele é parceiro no Lisboa, o Augusto Lix, que depois viria a ser guitarrista do Engenheiro do Havaí. Aqui ele estava se preparando nas gravações desse álbum, que ele estava se preparando para assumir o lugar de guitarrista do Engenheiro do Havaí, porque acho que todos sabem, né, que o primeiro guitarrista do Engenheiros era o Humberto Gessinger, que a partir do segundo álbum do Engenheiro do Havaí ele deixou a guitarra, passou para o baixo, que aí o Marcelo Pitts, que era o baixista, foi meio que mandado embora ali, meio que expulso da banda, e aí o Humberto Gessinger passou de guitarrista para baixista e o Augusto Lix assumiu a guitarra da banda. Então aqui até temos uma parceria do Humberto Gessinger com o Ney Lisboa também, que é Deixa o Bicho, a segunda canção, mas em Carecas da Jamaica, tanto o Ney Lisboa quanto o Humberto Gessinger dividem os vocais. Eu sei que tem muita gente que abomina Engenheiros do Havaí, é uma banda tipo ama e odeia, mais ou menos como o Rush, mas eu sinceramente eu sou um dos poucos que não ama nem odeia. Eu gosto bastante dos dois primeiros álbuns, o Longe Demais das Capitais e o Revolta dos Dantes, são álbuns que eu gosto bastante. O terceiro, Ouço Que Eu Digo Não Ouça Ninguém, é um álbum que eu gosto de algumas músicas, não todas, e depois eu acho que a coisa degringolou. Eu não gosto de nenhum outro álbum do Engenheiro do Havaí após o Ouço Que Eu Digo Não Ouça Ninguém. Mas aqui o tema não é o Engenheiro, e sim o Ney Lisboa. Então aqui nesse Carecas da Jamaica, aqui, como eu falei, tem uma parceria do Humberto Gessinger com o Ney Lisboa, que é Deixa o Bicho, também é uma música muito boa também. Gosto muito também de Dirás, também é uma música, lembra um pouco Gilberto Gil, um jeito meio Gilberto Gil de música, assim. Tem uma versão de Toda Forma de Poder, que viria a ser foi gravada pelo Engenheiro, na verdade, aqui no Longe Demais das Capitais. Aqui o Ney Lisboa faz uma homenagem à canção. E também outra música que eu gosto muito é Berlim Bonfim, que fecha o álbum, que meio que compara Porto Alegre com Berlim, que ficou muito boa também. E tem uma coisa meio de música alemã, meio de música gauchesca também, que o resultado final ficou muito bom. Ele ainda gravaria mais um álbum pela EMI, que é o Em, que esse é um álbum devido a problemas pessoais, de morte de uma amiga, se não me engano. É um álbum mais melancólico, mais depressivo, que eu também gosto, mas não tanto quanto esses três aqui que eu citei. Depois, na década, isso foi lançado em 88.
Depois, na década de 90, o Ney Lisboa meio que largou mão aí da música. Ele lançou só um álbum ao vivo com convidados, que é o Amém. Até com alguns músicos uruguaios foram convidados para algumas faixas também. E lançou o Hi-Fi de 98, que é um álbum só de covers. Daí ele voltaria em 2001. Depois, durante esse milênio, esse terceiro milênio, ele gravou com mais regularidade do que nos anos 90. Mas, infelizmente, como eu falei, o Ney Lisboa não é muito reconhecido fora do Rio Grande do Sul. Eu acho isso uma lástima, uma perda para a diversidade da música brasileira. Ney Lisboa merece ser mais ouvido fora do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro e até no mundo inteiro. Eu diria. Cacife para isso ele tem. Talento ele tem de sobra. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!